Olá, aqui é o Porcão, palestrinos e palestrinas. Preparem-se, porque a notícia que eu vou dar agora vai fazer o coração de todo palmeirense apertar. É daquelas informações que a gente nunca quer ouvir, que a gente torce para não ser verdade, mas infelizmente está mais próxima da realidade do que gostaríamos. Respirem fundo e preparem os corações. Deixe o like no vídeo agora mesmo, se inscreve no canal e ativa todas as notificações, porque nos próximos dias essa situação vai ter muitos desdobramentos e você não pode ficar de fora de nada. Compartilha com todos os palmeirenses, porque essa notícia vai abalar as estruturas do clube. A bomba que ninguém queria ouvir. O Everton, o nosso goleiro lendário, campeão de tudo, ídolo absoluto da torcida, aquele que fez defesas impossíveis nos momentos mais decisivos, está muito próximo de deixar o Palmeiras. Eu sei que é difícil de acreditar. Eu também não queria ter que trazer essa notícia, mas a situação é real. Nação, antes de entrar nos detalhes dessa possível saída que está tirando o sono da torcida, vamos relembrar quem é o Everton para o Palmeiras. Olá, aqui é o Porcão, palestrinos e palestrinas. Preparem-se, porque a notícia que eu vou dar agora vai fazer o coração de todo palmeirense apertar. É daquelas informações que a gente nunca quer ouvir, que a gente torce para não ser verdade, mas infelizmente está mais próxima da realidade do que gostaríamos. Respirem fundo e preparem os corações. Deixe o like no vídeo agora mesmo, se inscreve no canal e ativa todas as notificações, porque nos próximos dias essa situação vai ter muitos desdobramentos e você não pode ficar de fora de nada. Compartilha com todos os palmeirenses, porque essa notícia vai abalar as estruturas do clube. A bomba que ninguém queria ouvir. O Everton, o nosso goleiro lendário, campeão de tudo, ídolo absoluto da torcida, aquele que fez defesas impossíveis nos momentos mais decisivos, está muito próximo de deixar o Palmeiras. Eu sei que é difícil de acreditar. Eu também não queria ter que trazer essa notícia, mas a situação é real. Nação, antes de entrar nos detalhes dessa possível saída que está tirando o sono da torcida, vamos relembrar quem é o Everton para o Palmeiras, porque é fundamental entender a dimensão dessa perda caso ela se concretize. Não estamos falando de um goleiro comum, estamos falando de um dos maiores da história do clube. O Everton Pereira da Silva chegou ao Palmeiras em 2018, vindo do Atlético Paranaense, e desde o primeiro dia mostrou que era um arqueiro diferenciado. Alto, imponente, com reflexos impressionantes e principalmente aquela segurança que todo goleiro de clube grande precisa ter. Mas foram as defesas nos momentos cruciais que tornaram o Everton um ídolo eterno. Quem não lembra daquela defesa impossível na final da Libertadores de 2020? Ou aquelas 3 defesas seguidas que salvaram o Palmeiras no Brasileiro? São momentos que ficam eternizados na memória. Vamos falar de títulos. O Everton foi bicampeão da Libertadores em 2020 e 2021, sendo peça fundamental nas duas campanhas. Tricampeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil, campeão paulista múltiplas vezes, Recopa Sul-Americana. Ele ganhou tudo com a camisa verde. E não são apenas os títulos que fazem dele um ídolo. É a entrega em cada jogo, a raça em cada lance, a emoção em cada comemoração. O Everton não é apenas um goleiro contratado, ele é Palmeiras no coração. Todo mundo sente isso quando o vê em campo. E agora vem a parte dolorosa. Fontes extremamente confiáveis dentro do clube, pessoas que trabalham diariamente na academia de futebol, jornalistas com acesso aos bastidores. Todos estão confirmando que o Everton está muito perto de sair. A situação está avançada e preocupante. Mas calma, antes de entrarem em desespero, vou explicar detalhadamente tudo o que está acontecendo. Passei os últimos dias investigando, conversando com fontes, cruzando informações e agora vou compartilhar tudo o que descobri sobre essa situação que está mexendo com a nação. Primeira informação crucial. A possível saída do Everton não é por problema com a diretoria. Não teve briga, não teve desentendimento, não teve nada de polêmica. A relação entre o goleiro e os dirigentes sempre foi exemplar, baseada em respeito e profissionalismo. Podem esquecer essa hipótese.
Também não foi problema com Abel Ferreira. O técnico português idolatra o Everton. Sempre o elogiou publicamente, sempre disse que ele é insubstituível, sempre o tratou como um dos pilares do time. A relação entre os dois é excelente, então também não é questão técnica. Então, o que está acontecendo? Por que o Everton, que sempre demonstrou tanto amor pelo Palmeiras, estaria considerando sair? A resposta envolve múltiplos fatores que vou explicar agora, e vocês vão perceber que a decisão não é simples, é uma situação complexa. Fator número 1. Proposta irrecusável do exterior. O Everton recebeu uma oferta absolutamente estratosférica de um clube estrangeiro. Estamos falando de valores que triplicariam o salário atual dele. Um contrato de 3 anos com segurança total, bonificações impressionantes. E de onde veio essa proposta? Segundo minhas fontes mais confiáveis, o clube interessado é o Al Nassr da Arábia Saudita. Isso mesmo, o clube que tem Cristiano Ronaldo no elenco. Eles estão montando um projeto bilionário e identificaram no Everton o perfil perfeito para a posição. A proposta do Al Nassr é de fazer qualquer um repensar a carreira. Eles ofereceram ao Palmeiras 20 milhões de euros pela transferência. São aproximadamente 120 milhões de reais. É um valor gigantesco para um goleiro de 36 anos. E o salário oferecido? 6 milhões de euros por ano. Convertendo, são aproximadamente 36 milhões de reais anuais. 3 milhões por mês. É um valor que simplesmente não tem comparação com o que ele ganha atualmente no Palmeiras. Mas não é só o Al Nassr na disputa. Tem mais clubes interessados. O Fenerbahçe da Turquia fez uma sondagem forte. Eles ofereceram valores um pouco menores, mas com o atrativo de jogar na Europa, disputar competições europeias, ter visibilidade no continente. E tem ainda um clube inglês na jogada. Um time da 2ª divisão da Inglaterra que está subindo para a Premier League ofereceu uma proposta interessante. Seria a chance do Everton realizar o sonho de jogar na Inglaterra, mesmo que aos 36 anos. Então vejam a situação. O Everton tem 3 propostas de clubes estrangeiros. Arábia oferecendo muito dinheiro, Turquia oferecendo futebol europeu, Inglaterra oferecendo a Premier League. São oportunidades que aparecem uma vez na vida de um goleiro. Fator número 2. A idade e o timing. O Everton tem 36 anos. Para goleiro isso ainda é jovem. Ele pode jogar tranquilamente até os 40. Mas essa pode ser a última oportunidade dele de fazer um grande contrato no exterior e garantir o futuro da família de forma definitiva. Se ele recusar agora, daqui a 2, 3 anos, essas propostas não vão mais aparecer. A janela está aberta neste momento, e se ele deixar passar, pode se arrepender para o resto da vida. É uma questão de oportunidade única. O Everton vê outros goleiros brasileiros que foram para o exterior e prosperaram. Alisson no Liverpool, Ederson no Manchester City, e pensa, eu tenho qualidade para estar lá também. Por que não tentar? Por que não garantir o futuro enquanto posso? Fator número 3. Questões familiares. A família do Everton sempre apoiou todas as decisões dele, mas a esposa, em conversas privadas, já manifestou interesse em conhecer outros países, em dar uma experiência internacional para os filhos. Isso está pesando na decisão. E tem o aspecto financeiro familiar. Com os salários oferecidos pela Arábia ou Turquia, o Everton conseguiria garantir não apenas o futuro dele, mas o futuro dos filhos, dos netos, das próximas gerações. É uma segurança financeira que poucos atletas conseguem. Fator número 4. O desgaste físico e emocional. Jogar no Palmeiras é uma pressão constante. Todo jogo é tratado como final. A cobrança é gigantesca. O nível de exigência é extremo. Após 6 anos nesse ritmo, é natural que o desgaste emocional apareça. E o Everton já passou por lesões nos últimos anos. Nada grave, mas o suficiente para fazê-lo pensar. Será que não está na hora de buscar um futebol menos desgastante fisicamente? Um campeonato onde ele possa prolongar a carreira com mais tranquilidade? Fator número 5. A chegada de novos goleiros. Com o Palmeiras investindo pesado em contratações, é natural que apareçam propostas para trazer goleiros de nível mundial também. E o Everton pode estar pensando, será que vou continuar sendo titular absoluto ou vão trazer alguém para me pressionar? Mas do outro lado da balança tem fatores pesadíssimos fazendo o Everton pensar em ficar. E eu preciso falar sobre eles porque a decisão está longe de ser simples. O goleiro está literalmente dividido entre seguir em frente e permanecer no clube da vida. Fator que pesa para ficar número 1, o amor incondicional da torcida.
O Everton é ídolo absoluto da torcida palmeirense. Quando ele entra no Allianz Parque, 40 mil pessoas gritam o nome dele. Essa conexão não tem preço. É algo que não se encontra em qualquer lugar. Toda vez que ele faz uma defesa importante, a comemoração com a torcida é emocionante. Não é teatro, é sentimento genuíno. E largar tudo isso para ir para a Arábia ou Turquia, onde talvez não tenha essa mesma conexão, é algo que pesa demais no coração. Fator número 2, a possibilidade de ser lenda eterna. Se o Everton ficar no Palmeiras, continuar defendendo em alto nível, ajudar o time a conquistar mais títulos, ele pode entrar definitivamente para a galeria dos imortais. Estamos falando de ficar ao lado dos maiores goleiros da história. Imaginem, daqui a 20, 30 anos, o Everton aposentado, voltando ao Allianz Parque e sendo recebido como lenda viva do clube. Tendo uma estátua na academia de futebol, tendo o nome eternizado. Isso é algo que dinheiro não compra, é imortalidade. Mas se ele sair agora, mesmo tendo conquistado tanto, ele será lembrado como um grande goleiro que passou pelo Palmeiras, mas não como aquele que dedicou a vida inteira ao clube. A diferença é enorme, e isso está na mente dele. Fator número 3, o projeto vencedor do Palmeiras. Com Gundogan, Cucurella, Gerson, João Arias, o Palmeiras tem o melhor elenco da América do Sul. Um time montado para dominar, e o Everton seria o goleiro desse time histórico que pode conquistar tudo. Imaginem, mais uma ou 2 Libertadores, mais brasileiros, talvez um Mundial de Clubes. O Everton poderia encerrar a carreira como o goleiro mais vitorioso da história do Palmeiras. Seria um legado que ninguém tiraria dele. É tentador demais. Fator número 4, a liderança no vestiário. Com tantos jogadores novos chegando, inclusive estrangeiros, o Everton é fundamental como líder. Ele conhece o clube de dentro, conhece a pressão, sabe como lidar com tudo. Perder essa liderança seria um baque gigante. Abel Ferreira sempre deixou claro que vê o Everton como uma extensão dele em campo. Alguém que comanda a defesa, que organiza, que transmite segurança para todos. Essa liderança não se compra no mercado, não se contrata, é construída com anos de trabalho. E agora vem a contraproposta do Palmeiras, porque o clube não está parado vendo essa novela. A diretoria está trabalhando intensamente para segurar o Everton, e a proposta que foi colocada na mesa mostra o quanto o Verdão valoriza seu goleiro. A diretoria ofereceu ao Everton uma renovação contratual até 2027 com um salário muito maior. O atual é de R$600 mil mensais. A proposta é de 1 milhão, quase o dobro. Seria o maior salário que ele já recebeu no Palmeiras. Além disso, bônus generosos por conquistas. Se ganhar a Libertadores, 2 milhões de bônus. Se ganhar o Brasileiro, 1 milhão. Se for eleito o melhor goleiro do campeonato, 500 mil. Somando tudo, pode ultrapassar 15 milhões no ano. E tem a cláusula revolucionária. Se o Everton ficar mais 2 temporadas completas, a diretoria garante que depois não colocará obstáculos se ele quiser encerrar a carreira no Atlético Paranaense, clube do coração dele. É respeito pela trajetória. É uma forma inteligente de dizer: você não precisa ir agora. Fica mais 2 anos, vamos conquistar mais títulos juntos. E aí você decide como quer encerrar a carreira. Ou aposentando aqui mesmo como lenda, ou voltando para o Furacão. É liberdade de escolha. Abel Ferreira também teve uma conversa profunda com o Everton. O técnico foi sincero: você está no melhor momento de um goleiro, com maturidade, experiência, reflexos ainda excelentes. Por que arriscar ir para um futebol desconhecido? Fica, vamos fazer história. O Abel argumentou que na Arábia, apesar do dinheiro, ele estaria em um campeonato com pouca visibilidade. Ninguém na Europa ou América do Sul acompanha o futebol árabe. Seria praticamente se aposentar em vida. Melhor continuar brilhando aqui, onde o mundo todo vê. Essa conversa mexeu profundamente com Wellington, porque ele respeita muito o Abel, sabe que o português só quer o melhor para ele. E ouvir esses conselhos de alguém que trabalhou em vários países, que conhece o futebol mundial, fez o goleiro repensar. Agora vamos falar sobre os prazos, quando essa decisão precisa ser tomada. As propostas têm validade, os clubes não vão esperar indefinidamente. O Everton tem no máximo 2 semanas para decidir. Depois disso, as ofertas podem ser retiradas. Mas atenção, segundo fontes, o próprio Everton ainda não bateu o martelo.
Ele pediu mais alguns dias para pensar com calma, para conversar com a família, para ponderar todos os aspectos. E pessoas próximas dizem que ele está genuinamente dividido. De um lado, a razão diz: vá para a Arábia, ganhe em dólar, garanta o futuro da família para sempre. Do outro, o coração grita: fica no Palmeiras, onde você é feliz, onde tem o amor da torcida, onde pode virar lenda eterna. É um conflito interno brutal. E a torcida palmeirense está desesperada para convencê-lo a ficar. As redes sociais estão explodindo com mensagens emocionantes. Hashtags como Fica o Everton é Palmeiras, Nosso Muro estão entre os assuntos mais comentados do Brasil. São milhares de posts. Tem torcedor fazendo vídeos compilando todas as grandes defesas do Everton. Aquela contra o River Plate, aquela contra o Flamengo, aquela que salvou o título brasileiro. São montagens emocionantes com músicas que fazem qualquer palmeirense chorar. Crianças palmeirenses estão gravando vídeos pedindo para o Everton não sair. São mensagens puras, inocentes, de garotos e garotas que o têm como ídolo máximo. Esses vídeos estão chegando ao goleiro e, segundo fontes, estão emocionando ele profundamente. A torcida organizada também se mobilizou. Fizeram uma faixa gigante que foi colocada na academia de futebol. O Everton, você é o muro desse time, não nos abandone. Foi um gesto emocionante que viralizou nas redes sociais e chegou ao goleiro. E olha que lindo, um grupo de torcedores organizou uma vigília na frente da casa do Everton. Foram lá com faixas, camisas, cantando músicas em homenagem a ele, pedindo para ficar. A cena foi tão tocante que ele saiu para agradecer e ficou visivelmente emocionado. Mas será que toda essa pressão positiva da torcida vai ser suficiente? Isso só os próximos dias vão responder. O que sabemos é que ele está muito sensibilizado, que o amor da torcida está pesando demais na decisão. Tem um detalhe que poucos sabem. O Everton fez uma reunião privada com Gustavo Gomes, Rafael Veiga e outros líderes do elenco. Ele pediu conselho sobre o que fazer. E todos foram unânimes. O Everton, você tem que ficar. Gomes disse ao goleiro: você é a segurança desse time. Quando você tá no gol, todo mundo joga mais tranquilo. Não tem dinheiro que pague isso. Fica, vamos ganhar mais títulos juntos. Foi um apelo emocionante de companheiro para companheiro. Veiga também foi direto. O Everton, você salvou a gente tantas vezes. Agora é a nossa vez de te salvar. De te fazer entender que seu lugar é aqui, com a gente, com essa torcida que te ama. Não vá embora. Essas conversas com os amigos também estão fazendo o Everton repensar. Porque não é discurso da diretoria. São amigos genuínos que jogam ao lado dele, que suam a camisa com ele, que sabem o valor dele. Agora uma análise fria. Se vocês fossem o Everton, o que escolheriam? Vamos avaliar os prós e contras de cada opção friamente. Opção Arábia. Prós: salário gigantesco que garante futuro, menos pressão e desgaste, futebol menos intenso. Contras: campeonato sem visibilidade, distância cultural enorme, possível arrependimento por deixar o Palmeiras, legado incompleto. Opção Palmeiras. Prós: amor da torcida, chance de ser lenda eterna, elenco fortíssimo para ganhar tudo, ambiente onde é feliz. Contras: salário menor que poderia ganhar, oportunidade financeira única perdida, desgaste físico e emocional continua. A verdade é que não existe decisão certa ou errada. Ambos os caminhos têm argumentos fortes. Se ele for para a Arábia e conseguir guardar bem o dinheiro, volta para o Brasil milionário. Se ficar e ganhar mais títulos, vira imortal. O que todos os palmeirenses querem é que ele seja feliz. Se a felicidade dele está em garantir o futuro da família, vamos entender e agradecer por tudo. Se está em ficar, vamos celebrar e fazer dele o maior goleiro da história do clube. Mas confesso, no fundo, todo palmeirense está torcendo para ele ficar. Porque perder o Everton seria perder uma parte da identidade do time. Seria perder aquelas defesas impossíveis, aquela segurança, aquela liderança. Nos próximos dias, a decisão será tomada, e quando isso acontecer, seja qual for a escolha, uma coisa é certa: o Everton sempre será respeitado e amado, porque tudo que ele fez pelo Palmeiras já garantiu o lugar dele na história. Se ficar, vamos fazer a maior festa. Se sair, vamos fazer uma despedida digna de um ídolo, agradecendo por cada defesa, cada título, cada momento inesquecível que ele nos deu.